Quando eu falo de investimentos em geral, muita gente tem comentado recentemente que a inflação no Brasil é de 40% e por conta disso não faz sentido investir em algo que renda menos do que isso. Ou seja, logo, como ninguém consegue uma rentabilidade de 40% ao ano nos investimentos de maneira geral, não faz sentido investir. Claramente esse é um discurso que as pessoas escutaram em algum lugar e passam a repetir, às vezes até sem refletir sobre aquilo ali de fato. Mas eu vou te explicar nesse vídeo como é que a gente compara uma coisa com a outra. A inflação da ótica do aumento de preços de fato, ou seja, quanto que o meu dinheiro perdeu de valor em determinado período, versus a rentabilidade dos investimentos. Essa parte aqui precisa ser maior do que essa outra para valer a pena investir, senão valeria a pena gastar todo o dinheiro, por exemplo. E sim, a inflação, por conceito, se você for procurar no dicionário, vai ver lá que é o aumento geral dos preços dos bens e serviços. Na prática, você pode tanto dizer que os preços aumentam para isso acontecer, como também pode afirmar que o dinheiro perdeu valor, ou seja, eu preciso de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas. A mesma quantidade de dinheiro já não compra os mesmos itens que eu comprava 5 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, e a diferença é cada vez maior, justamente porque o dinheiro foi feito para perder valor. E é justamente aqui que as pessoas acabam fazendo confusão entre causa e efeito. A principal causa do dinheiro perder valor ao longo do tempo é sim a emissão de mais moeda, a criação de dinheiro novo. Quanto mais oferta de dinheiro eu tenho na economia, menos ele tende a valer. A menos que a demanda fosse equivalente, ou seja, a gente tivesse aí um aumento significativo de produtividade que acompanhasse essa injeção de M2 no mercado, né, o agregado monetário, mais dinheiro circulando na economia. O que de fato não acontece, e é por isso que o dinheiro desvaloriza ao longo do tempo. De modo que eu não tenho incentivo algum a poupar dinheiro, exceto se aquela poupança me render muito mais do que o dinheiro vai perder de valor naquele determinado período. Na prática, pensa o seguinte, você tem a opção de comprar um carro 0 km no momento, vamos supor que esse carro que você está olhando para comprar custe 100 mil reais exatos. Não seria racional que você postergasse essa compra para, por exemplo, daqui a um ano, sabendo que a tendência é que esse carro ou equivalente a ele daqui a um ano vai estar custando 110 mil reais, a não ser que essa poupança te gere mais do que isso, ou seja, no lugar de 110 você vai ter 120 mil reais. Aí sim você vai estar fazendo uma escolha racional. Para muita gente isso aqui vai funcionar, nem para todos, porque isso aqui depende também de necessidade e tudo mais. Eu tô me atendo aqui exclusivamente sobre o aspecto financeiro. E nesse exemplo aqui, se eu tenho 120 mil reais, eu consigo comprar o carro e ainda me sobram 10 mil reais. Ou seja, o meu único incentivo para poupança é obter um retorno superior ao custo dos bens, dos serviços, ao meu custo de vida. Porque sim, é dessa forma que você enriquece. Em primeiro lugar, o trabalho, você precisa ter uma renda e que essa renda seja crescente, seja suficiente para você aumentar o seu patrimônio. E em segundo lugar, se você gastar absolutamente todo o seu dinheiro, você não vai enriquecer de fato. Você precisa gerar poupança e essa poupança que você vai gerando ao longo do tempo precisa sim necessariamente superar a inflação, olhando sob a ótica do aumento dos preços dos itens da sua cesta ali de consumo. E aqui cabe dizer também que a inflação de cada pessoa é diferente. Então não adianta a gente pegar lá o IPCA para ter como base. O IPCA é uma cesta bem específica de consumo. Ou seja, a sua inflação pode estar diferente do IPCA. Geralmente a sua inflação vai estar superior ao IPCA, mas não exatamente 40%, como muita gente fala por aí. Dá uma olhada, por exemplo, nos preços desses itens aqui de supermercado do ano 2000. Se você pegar item por item, vai constatar aí que nós tivemos aumento em alguns itens de 600%, outros itens aumentaram 250%, outros 400%, outros 500%, e na média eles aumentaram aí cerca de 400%, 450%. Se você pegar o IPCA de 2000 para cá, nesses quase 26 anos, você vai ver lá que o IPCA está em 363,67% até aqui. É claro que nele entram outros itens, mas em tese você precisa, obviamente, superar o IPCA nos seus investimentos, isso aqui não tem discussão, mas mais do que o IPCA, você precisa superar o seu próprio custo de vida, o seu próprio aumento de custo de vida ao longo do tempo. Vamos lá para outros exemplos. Quando você olha para a passagem de ônibus, né, o coletivo urbano, de 2000 para cá subiu pouco mais de 650%, bem acima do IPCA. Agora, quando a gente compara o preço dos carros, dos veículos, pega lá um 0 km popular de 2000, um Gol. O preço dele na época era de 17 mil reais. Quando você compara com o Gol atual, entre aspas, né, o Polo 0 km mais básico, o preço vai lá para casa dos 90 mil reais. Nós tivemos aí um aumento de preço de aproximadamente 430%. E
assim você pode fazer com todos os itens e comparar com a rentabilidade dos seus investimentos para saber se você está realmente vencendo o aumento de preços ou não. Quando a gente pega o IPCA anualizado, aqueles 364%, a gente chega aqui nos últimos quase 26 anos a 6,1% ao ano. Agora, se a gente considerar aqui uma inflação, pegando aqui uma média desses itens, como eu falei, você pode pegar vários outros itens, comparar a sua inflação de fato, mas se a gente considerasse aqui, por exemplo, uma inflação de 550%, significativamente superior aos 364 medidos pelo IPCA, nós chegaríamos a um aumento de preço anualizado de 7,46% ao ano. Se esse é, por exemplo, o aumento de preço que você teve e a sua carteira rendeu menos do que isso, você perdeu dinheiro na prática. Ela tem que obrigatoriamente ter rendido mais do que isso. Agora vamos para o cálculo do que importa para comparação com investimentos. E se o aumento de preços anual fosse de 40%? Ou seja, a turma que fala lá que não adianta ter uma carteira que renda 20% porque a inflação, o aumento de preço é o dobro. Vamos tentar colocar esses 40% ao ano sobre o preço desses itens aqui que eu comentei? Se o aumento de preço só dos anos 2000 para cá fosse de 40% ao ano, um carro popular aqui, como no caso o exemplo do nosso Polo, deveria custar uma bagatela de 107 milhões de reais. 1 quilo de açúcar deveria custar mais de 4.300 reais. E uma simples passagem de ônibus de transporte coletivo, só de ida, deveria custar 5.670 reais. Acho que isso já responde se nós temos ou não temos aumento de preço anual de 40%. Então, em resumo, não dá pra gente se basear no IPCA, nossa inflação tende a ser maior do que essa, mas também não dá pra gente dizer que 40% ao ano é o aumento de preço. E aí tem outros pontos para esse debate, como por exemplo, a redução do tamanho dos produtos, a chamada reduflação. Isso é feito para a percepção do consumidor mudar, mas é pego no IPCA e nos índices de inflação, ou seja, é sempre o preço por grama, por exemplo, o preço por quilo, etc. Então, se eu diminuo de 200 para 100 gramas, nos índices de inflação isso não muda nada. Muda somente, como eu falei, na percepção do consumidor na hora de fazer a compra, mas mesmo assim ele não vai comer menos simplesmente porque está levando uma embalagem de 100 no lugar de uma de 200. Se a demanda dele é por 200, ele vai comprar 2 embalagens no fim do dia. Agora, o que não entra no cálculo de fato, e a gente deve considerar, sim, mas aí é mais uma consideração naquilo que a gente consome, etc., é a qualidade dos produtos. A receita, por exemplo, café sendo substituído por bebida sabor café. O bombom que não é mais chocolate, é doce sabor cacau. A gasolina que vai ao longo do tempo diminuindo a qualidade. Tudo isso você deve considerar. As tecnologias também, muitas delas melhoram os produtos, deveriam ser deflacionárias, mas na verdade, como a gente tem uma emissão maior de dinheiro, elas acabam custando mais caro. Então sim, repito, a principal causa do aumento dos preços é justamente a maior oferta de dinheiro, ou seja, o agregado M2. Mas muito cuidado com esse simplismo de 1 para 1, porque não é assim que as coisas funcionam. A economia funciona de uma maneira um pouco mais complexa e você deve considerar todos os fatores e não um só, na hora, por exemplo, de tomar uma decisão de investir ou não investir. Além disso, mesmo o agregado M2 está bem distante dos 40% que o pessoal fala por aí. Está lá na casa, sim, de uns 15% ao ano ao longo dos últimos anos. E falando em rendimento dos investimentos, o compounding, ou seja, o retorno composto dos investimentos, o retorno composto anual, é o que realmente importa. Quanto você ganha consistentemente. E é aí que com uma carteira de investimentos bem montada, você vai tirando uma diferença cada vez maior daquilo que é o aumento de preço de fato para aquilo que é o seu patrimônio investido, juros sobre juros. O exemplo mais clássico de todos é a carteira mais consistente que nós conhecemos no planeta com uma rentabilidade significativa, que para os mais simplistas é pouco. 20% ao ano é a rentabilidade do Warren Buffett, o que fez ele se tornar um dos homens mais ricos do planeta. E por fim, quando a gente compara investimentos possíveis de fazer no Brasil, como por exemplo comprar a própria Bolsa Americana, Ibovespa e um IPCA mais 7, que é mais ou menos o que está pagando o Tesouro Direto hoje, nós vamos aqui para um IPCA de 363%, pode jogar 550%, pode jogar 600%. O Ibovespa, que foi o pior de todos no período, sobe 818%. Bolsa Americana, medida em reais, sobe 1.237%. E um IPCA mais 7, 2.557% de 2000 até aqui. E para finalizar, eu como economista
economista, entendo e estudei ambos os conceitos de inflação. É muito mais complexo do que aquilo que as pessoas dizem muito por aí na internet. E sim, nós temos a inflação do dinheiro e a inflação de aumento de preços. São dois conceitos e um acaba influenciando diretamente no outro, mas muito mais importante do que o nome que você dá, quando você fala em inflação, se você pensa em A ou B, é entender de fato quais são as melhores decisões financeiras que você pode tomar com o seu dinheiro. Como investir ele da melhor maneira possível para aumentar o seu patrimônio sem abrir mão de segurança. E se você quer fazer isso baseado em dados, em modelos estatísticos, eu recomendo que você assine a comunidade 1% e aproveite, dependendo do momento que você estiver assistindo esse vídeo, nós ainda estaremos em Black, onde você tem a oportunidade de ser vitalício da comunidade 1% para nunca mais pagar por curso de investimentos algum, porque a comunidade 1% é bem completa. Você tem lá acesso a todos os meus cursos de investimentos, tanto investimentos no Brasil quanto no exterior, quanto cripto. Tem acesso ao meu suporte 7 dias por semana através dos nossos grupos e também a minha carteira de investimentos, a minha carteira cripto fica exposta lá dentro da comunidade 1% somente para assinantes. O link para você assinar está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. E para finalizar, quando me pergunto qual é o melhor ativo para se proteger da emissão em massa de dinheiro, que é a principal causa da perda do poder de compra, é o Bitcoin. Agora, por que eu não invisto 100% em Bitcoin? Bem longe disso, porque a melhor relação de risco e retorno estatisticamente vem de uma carteira diversificada e descorrelacionada, quando os ativos não dependem um do outro. Eu tenho um ativo subindo enquanto eu tenho outro ativo caindo. Enquanto uma classe de ativos está passando por uma crise severa, eu tenho outra que está protegendo a minha carteira e impedindo que eu tenha lá um desastre em termos de rentabilidade dentro daquele período. Dito isso e mais, eu vou ficando por aqui, já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir. É só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.